Jeremias, capítulo 18. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. E ao anunciar já esse texto, eu creio que já vem ao nosso coração, à nossa mente, de que se trata a mensagem nessa tarde. Eu acredito que é uma passagem extremamente conhecida nas Escrituras. Você certamente já ouviu diferentes mensagens, talvez você já tenha até pregado sobre isso, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui reunidos e, quiçá, para aqueles que eventualmente ouvirão remotamente. Eu vou lerei com os irmãos dos versículos 1 ao 6, Jeremias 18, esse clássico texto que fala sobre o vaso do oleiro, não é? E diz assim a palavra de Deus, Jeremias 18, 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E é exatamente daqui, meus irmãos, que nós extraímos o tema para essa palavra nessa tarde. Como o barro na mão do oleiro. Inicialmente eu gostaria de lembrar e de refletir um pouquinho sobre a vida do profeta Jeremias, autor desse livro, este que teve um ministério tão particular, tão especial, num tempo da história de Israel, muito especial, muito particular, porque ele ministra, obrigado, pastor Bruno, ele ministra ao povo num tempo, meus irmãos, onde o povo estava entregue ao pecado, pelo menos em 3 frentes: idolatria, também corrupção e ainda imoralidade. Eram 3 áreas que o povo de Israel estava dando vazão, e Deus levanta então o profeta com uma mensagem muito forte, uma mensagem muito dura, muito pesada. Por exemplo, no capítulo 23, ele traz uma mensagem especialmente aos pastores, e ali ele traz uma mensagem dura, de advertência, uma mensagem de juízo, de julgamento. E lá no capítulo 52 ele vai falar que Deus vai usar a nação e o povo da Babilônia, ele vai trazer Nabucodonosor como vara de juízo sobre o povo de Deus. Mas é interessante também notar que no mesmo momento em que Deus usava o profeta Jeremias para uma palavra dura, de repreensão, de juízo, por outro lado também Deus sempre trazia uma palavra de esperança, uma promessa de restauração para o povo. Jeremias, ele desenvolveu o seu ministério durante os reinados do rei Josias, Joacás, Joaquim e até de Zedequias. E ele ministrou também a algumas outras nações. Ele trazia suas palavras, suas profecias, e Deus o chama, curiosamente, oriundo de uma família de sacerdotes. Mas Deus o levanta como profeta, e ele então dedica a sua vida para anunciar ao povo de Deus as decisões divinas que estavam para acontecer, e ele pôde, durante a sua vida, também ver o cumprimento delas. Aliás, logo do seu chamamento, ainda quando em tenra idade, por isso que ele vai dizer: Senhor, eu sou uma criança, e dizem os estudiosos que ele tinha por volta de 23 anos de idade.
Mas ele vai ali então, de certa forma, dizer: Senhor, como assim? Eu não sei falar, eu sou uma criança, não é? E aí, no capítulo 1 ainda, o Senhor Jesus, quando do seu chamamento, da sua vocação, o Senhor lhe anima, o Senhor lhe encoraja, falando assim: não digas, não passo de uma criança. Capítulo 1, versículo 7. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então Deus dando ali uma chancela, né? uma confirmação do seu chamamento. O Senhor lhe encoraja, dizendo: não temas diante deles. Deus já sabia que o ministério de Jeremias seria um ministério difícil, de sofrimentos, de dores, de lágrimas. Ele inclusive chega a ser apelidado, né, de um profeta chorão. Mas ali, naquele momento então do seu chamamento, o Senhor lhe garante, o Senhor lhe dá ali a autoridade, dizendo para ele as palavras lindas do versículo 8, no capítulo 1, dizendo assim: porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não é? E depois o Senhor então estendeu a mão e tocou na boca do profeta e diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E essa chancela divina, meus irmãos, essa garantia, essa certeza da presença de Deus na vida do profeta Jeremias, foi o que lhe garantiu, foi o que lhe assegurou, não é, a sua fidelidade para com a palavra de Deus, para com o seu ministério. É bem verdade que algumas vezes ele questionou, é bem verdade que uma vez ele quis até, talvez tomado de desânimo, abandonar o ministério, mas ele disse que a palavra de Deus na vida dele era como um fogo que lhe consumia, né? Lhe queimava os ossos, ele não tinha como sair fora disso. Mas era essa certeza, essa convicção do seu chamado, a certeza da presença de Deus, que fez com que ele, então, durante toda a sua vida, experimentando a rejeição do povo. Imagina, você pregar a palavra durante mais de 40 anos e o povo não querer ouvir, não querer atender, mas ele, irmãos, com fidelidade, não é? Em diferentes reinados, em diferentes circunstâncias, sendo perseguido, sendo golpeado, sendo preso, sendo lançado na masmorra, mas ele sempre ali com fidelidade de Deus, a Deus, de acordo com o seu chamado. Isso é uma mensagem muito, muito forte para nós, servos de Deus, trabalhadores da seara do Senhor. É um exemplo digno de ser imitado. E diz a história que ele, Jeremias, faleceu no Egito, não é? Depois que o povo foi levado, alguns fugiram para o Egito, ele também acompanhou algumas pessoas ali, e com cerca de 70 anos de idade, alguns dizem 71, 72, ele, até o final da sua vida, ele continuou profetizando para o seu povo, para os seus pares, mesmo estando no Egito. Então, é uma vida de entrega a Deus, de fidelidade a Deus, de serviço a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa tarde, olhando para a vida de Jeremias, olhando para esse episódio, que é na verdade uma grande ilustração, uma grande alegoria, quando ele desce ali à casa do oleiro, tirar algumas lições para a nossa vida, para o nosso coração nessa tarde, sem descambar para o lado da pregação alegórica, mas atentando aqui ao texto, nessa ilustração que o próprio Deus convida o profeta para vivenciar. E nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento, Deus lhe dava, às vezes, de uma forma muito particular, né, a sua mensagem, mandando que alguns fizessem determinadas coisas, ou proibindo a outros que fizessem determinadas coisas, como o próprio Jeremias foi proibido de casar-se. Ele teve que viver uma vida de solidão nesse sentido, para também ilustrar, não é, o estado espiritual de Israel. Mas quando chega no capítulo 18, onde nós lemos, Deus se volta aqui para Jeremias, e o texto começa dizendo: palavra do Senhor que veio a Jeremias. E isso é notório, irmãos, isso é notório, porque não importa a situação, não importa o contexto, quando a palavra do Senhor chega, quando a palavra do Senhor vem, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, porque é de Deus que vem a palavra. Jeremias aqui era apenas o seu instrumento, o seu canal.
Eu desejo de todo o meu coração que você nessa noite receba a palavra do Senhor, que você nessa tarde, ouça a palavra do Senhor e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que está nos assistindo pela internet, seja qual for a hora, o dia ou o local que você estiver, que essa palavra também do trono de Deus, emanando do coração de Deus, possa falar ao seu coração e à sua vida. Portanto, deixe-se receber, Abra o seu coração, abra a sua mente para aquilo que Deus tem a falar, apesar e a despeito da instrumentalidade humana do seu servo. Então, é palavra do Senhor que veio a Jeremias, que falou àquele povo e que chegou até nós e que fala ao meu e ao seu coração nessa tarde. E Deus começa desafiando o profeta, dizendo para ele: dispõe-te e desce. Deus dá uma ordem, e ali esperava-se uma reação por parte do profeta, esperava-se uma obediência, e ele assim o fez, desceu, dispôs o seu coração, e desceu até a casa do oleiro. Segundo alguns estudiosos, tratava-se de um vale, o vale de Inom, que ficava ao sul de Jerusalém. Era uma região onde ali num campo, um campo de barro, um campo de argilas, onde ali ficavam também separadas aquelas massas, aquele barro, e os oleiros ali então amassavam, preparavam. Também havia ali um forno e um monturo municipal, dizem os estudiosos, Então era um local específico onde Deus conduziu o profeta para poder então ali falar com ele através daquela ilustração, através daquele fato. Deus faz assim, meus irmãos, conosco ainda hoje. Ele nos leva a determinadas circunstâncias, situações, até mesmo a determinados lugares. Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele nos coloca no caminho de pessoas, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, e a sua vontade sempre prevalece. Eu não creio que você veio aqui nessa tarde em vão. Eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração. Você que está assistindo essa mensagem, não era uma casualidade. O Espírito de Deus trabalhou e conduziu, assim como ele levou Jeremias ali àquele vale, à casa do oleiro, nessa oportunidade. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Meus irmãos, e nós aprendemos aqui dos versículos 1 ao 6, de modo resumido, eu poderia sintetizar essa mensagem, dizendo que Deus aqui, Ele está representado na figura do oleiro, e que nós somos este barro, povo de Deus, O Israel aqui, é o barro que está nas mãos de Deus. E dentro dessa figura, dessa imagem aqui, então nós aprendemos que o oleiro, meus irmãos, ele tem um plano para este barro. Em segundo lugar, nós aprendemos que existe também um processo no qual o barro será transformado em um vaso. E finalmente há também um propósito da parte do oleiro. Não é uma coisa que acontece assim a esmo, não. O oleiro, ele tem um plano para este barro, ele vai fazê-lo passar por um processo e vai alcançar no fim um propósito segundo o que lhe apraz, segundo o que está no seu coração, na sua vontade. Então, o profeta Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, ele foi usado por Deus ali para trazer essa mensagem. O versículo diz: desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Isso é o que está no versículo 3. Essa é a primeira observação do profeta. Quando ele chega ali no local onde Deus queria que ele estivesse, perceba, a primeira visão, a primeira coisa que o profeta Jeremias tem é a visão do oleiro trabalhando. O oleiro estava trabalhando, e o texto diz que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Ele não estava trabalhando assim de maneira, digamos, sem nenhum interesse. Ele não estava trabalhando assim só por fazer, de maneira
desinteressada, desmotivada. A expressão que o texto usa aqui é que ele estava, meus irmãos, compenetrado na sua obra. Diz que ele estava entregue à sua obra. Havia aqui da parte do oleiro uma completa atenção, ocupação, um desejo. Ele estava completamente envolvido com aquilo que ele estava fazendo. Havia compenetração, havia atenção, havia dedicação, havia carinho por parte do oleiro na sua obra. É a visão de Deus trabalhando com o barro. Meus irmãos, e essa é uma grande lição para nós. O Deus do profeta Isaías, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E essa é a mensagem que a Bíblia nos dá de Deus, é assim que ela nos apresenta. Quando nós lemos lá mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia já apresenta Deus trabalhando, Deus criando, Deus fazendo, Deus agindo, Deus atuando. E ao longo de toda a Escritura, nós temos essa imagem de um Deus que trabalha, de um Deus que age. O profeta Isaías também fala sobre isso. Lá no capítulo 64, no versículo 4, ele fala sobre nunca viu, ninguém conheceu um Deus que trabalha. Essa é a visão que Jeremias teve aqui, em primeiro lugar, de Deus, ocupado com a sua obra. Isso significa dizer para nós hoje, meus irmãos, já fazendo uma aplicação, que Deus está entregue à sua obra, Ele está ocupado com a sua vida. Nós, enquanto barros na mão do oleiro, saiba disso, Deus está preocupado, ocupado e entregue a esse trabalho. Desde que Ele colocou a mão no barro, lá no início, na criação, em Gênesis 2:7, quando Ele formou do pó da terra o nosso pai Adão, desde aquele momento Ele continua trabalhando com o barro. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele tem um plano. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano no sentido geral, para o seu povo, para a sua igreja, mas também no caso particular de cada um de nós. Deus tem um plano. Por isso que Ele está ali entregue, Ele está ali compenetrado, entregue à sua obra. Deus tem um plano. Não é algo que Ele faz por improviso, mas Ele tem um plano, Ele tem um projeto para cada peça, para cada pedaço de barro, para cada vaso que Ele vai fazer. E esse plano de Deus, Ele implica em construir, em fazer deste barro vaso de honra para a sua glória, para a sua própria glória. Descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então essa é uma verdade, que a sua e a minha vida não é uma questão de casualidade, não é uma vida sem significância, não é uma vida sem propósitos, não. Deus tem um plano para fazer em você, para fazer através de você, para fazer apesar de você. Ele é o oleiro e nós somos apenas barro na mão do oleiro. Se continuássemos no barreiro, seríamos barro eternamente. Mas o oleiro, ele nos pega e ele trabalha conosco e ele faz deste barro um vaso de honra, um vaso para a sua glória. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que existe, além do plano de Deus em fazer alguma coisa com aquele barro, existe um processo. Perceba que Ele não retira o barro e simplesmente aparece já um vaso. Não, existe um processo. É bem verdade que aqui no texto, meus irmãos, quando já começa a narrativa, já aparece o oleiro com o vaso na roda trabalhando. Mas nós sabemos que para que ele tenha ali o vaso na roda trabalhando, inicialmente houveram etapas prévias a esse momento. Isso é óbvio. E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que existem pelo menos 7 etapas
que o oleiro tem que trabalhar com o barro para que ele se transforme então, não é, num vaso, numa peça de utilidade. O primeiro processo, a primeira etapa do processo, meus irmãos, é a escolha do barro. Aqui, repito, no nosso texto já aparece o oleiro trabalhando no barro, mas a primeira parte do processo é a escolha do barro. E quando a gente para estudar e para refletir sobre isso, os geólogos vão dizer, né, os especialistas que entendem do assunto, eles vão dizer, ouça que interessante, que existem no mundo cerca de 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Entretanto, dizem os geólogos, dizem os especialistas, que desses 200 tipos, apenas 8, paz, meus irmãos, surpresa, né? Apenas 8 tipos de barro que são ideais para se fazer uma peça. São bons, prestam para se fazer um vaso, uma panela, uma telha, seja lá o que for a peça. Dos 200 tipos que existem, apenas 8 servem. Então, o processo começa na escolha. E o oleiro, ele precisa então conhecer se aquele barro é bom, serve, presta ou não, né? O processo começa na escolha do barro. Depois vem a retirada, de acordo com... E se você analisar isso também, né, no Brasil nós temos diversidade, né, diferentes culturas trabalham de diferentes formas, não é, o seu barro, a sua tradição. Se você olhar a olaria, por exemplo, na África, é diferente. Na Índia, onde nós vivíamos, ali no sul da Índia, tem um estado chamado Kerala, e ali existem várias vilas de pessoas que são especialistas, né, oleiros e olarias ancestrais ali, milenares, de tradição e de técnicas que foram passando de pai para filho. Então existe todo um processo na escolha e depois na retirada do barro. É nesse momento da retirada onde começa o primeiro processo de limpeza. Alguns dizem o peneiramento da terra, né? Ali eles retirando as raízes, retirando pedras, retirando tudo que é sujeira daquele barro. Logo temos uma terceira etapa, que é a purificação mesmo do barro. E é nesse momento em que o oleiro vai pisar o barro. Eles vão bater, vão golpear naquele barro com peças, com instrumentos específicos, e eles vão então ali preparar, amassar, pisar, bater naquele barro, para que ele fique pronto para lá na frente poder ser trabalhado. Nesse momento aqui, eles vão ver através do toque, através ali daquele contato direto, né, seja com pés, seja com as mãos, eles vão ver se é necessário colocar algum tipo de terra ou de areia, ou algum tipo de material para melhorar a liga do barro. Existe toda uma técnica, não é, que os oleiros fazem nisso. A quarta etapa é o momento da formatação. É exatamente esse o momento que nós lemos aqui em 18. É o momento em que o oleiro está com o barro agora na sua roda, já trabalhando ali, pegando um pouquinho de água na medida certa. Ele vai agora começar a dar forma à sua peça, ao seu vaso. E mesmo nesse processo, ele também ainda, vez por outra, ele tem que tirar uma pedrinha. O processo de purificação, ele é contínuo. Ele vai seguindo, ele vai sendo levado adiante todo o tempo que o oleiro estiver trabalhando. Depois entra no processo da secagem. O oleiro vai pegar essa peça, ou ainda aquele barro, ou ainda aquilo que ele está trabalhando, ele vai deixar descansar à sombra, não pode tomar água, não pode tomar chuva, não pode ter umidade. Ele precisa de ficar ali em repouso, descansando um tempo também ainda de preparação. E depois, o penúltimo processo, a penúltima etapa aqui desse processo, é quando vai para o forno. Vai então agora para a queima, mas é preciso ter uma temperatura certa e é preciso estar em um tempo específico. Se ficar antes, a peça não fica boa. Se passar do tempo, pode estragar. Então o oleiro, como um bom perito, ele tem que conhecer todos esses detalhes. E finalmente, depois de retirar a peça do forno,
ainda vem a questão do acabamento, se vai ser dado alguns enfeites, adornos, pintura, vai ser feito alguns efeitos naquele vaso, naquela peça. Então, é um processo longo que o oleiro trabalha com aquele vaso. Repito, aqui no texto nós vimos apenas essa etapa, que seria aqui a etapa número 4, de formação, de formatação, quando o oleiro está ali fazendo um vaso. Mas é um processo. E esse processo, irmãos, aplicado à nossa vida espiritual, ele fala exatamente desse processo de santificação na vida do crente. Que, como diz lá, na teologia, um processo do já, mas ainda não. Nós já estamos santificados em Cristo, mas ainda não totalmente. Nós já estamos perfeitos em Cristo, mas não totalmente. Estamos neste processo de purificação, de santificação contínua. Porque assim como no barro, que está naquele processo para chegar a uma peça ideal, existem ainda algumas pedrinhas que ficam. Existem, às vezes, bolhas, às vezes pequenas raízes que ficam na massa, apesar do peneiramento, apesar de ter sido amassado no início. E às vezes, essa é uma das razões pelas quais acontece o que aconteceu aqui nessa imagem. Diz o texto que, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, então como pode, se o oleiro é Deus e ele é perfeito, como é que pode o vaso estragar na sua mão, Seria uma pergunta aqui teológica, como é possível isso? Porque o oleiro é perfeito, mas na verdade, irmãos, o barro não é perfeito, ele está num processo ainda de preparação, e só existem duas razões para que uma peça se lhe estrague nas mãos do oleiro. A primeira delas é se houver ainda algum resíduo, se houver ainda alguma pedrinha, a peça pode estar quase terminada, mas por causa de uma pedrinha, ela pode se desfazer e o oleiro tem que começar o processo de novo. Então, são alguns resíduos, alguma impureza que ainda perdura. E a segunda razão é se o oleiro retira a mão da peça. Quando está ali na roda, no processo, se ele retira a sua mão, então a peça se desfaz, aquele barro se quebra, aquele vaso se quebra, e ele tem que começar de novo. E o interessante aqui é que essa palavra do versículo 4, se lhe estragou na mão, no seu sentido aqui no hebraico, ela é colapsou. No sentido houve um colapso ali, seja porque havia ainda uma pedra, ou porque o oleiro tirou da mão, mas o interessante é que foi na mão do oleiro. Ele não jogou aquele barro fora, porque estava na sua mão, estava debaixo do seu domínio, Então, com toda a sua expertise, e exatamente porque ele tinha um plano com aquele barro, então diz o texto que ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. É o plano do oleiro que prevalece, é a vontade do oleiro divino que permanece, e ao fim ela vai ser realizada, segundo bem lhe pareceu. Meu irmão, eu não sei em que fase você está na sua vida, nesse processo todo, de preparação. Eu não sei se as suas experiências, se a sua vivência, ela se enquadra aqui, por exemplo, nesse processo de estar sendo amassado. Muitos de nós, através do dia a dia, através das circunstâncias, através de situações na nossa vida diária, familiar, profissional, Deus, Ele faz esse processo em nós, Ele trabalha em nós, e a gente sabe que não é fácil, você ser amassado, você estar ali sendo pisado, mas, meus irmãos, se é pelas mãos do oleiro, se estamos debaixo do propósito e da vontade do oleiro, então, aleluia, louvado seja o nome dele, porque no final, o resultado vai ser segundo bem lhe pareceu. Então, que assim seja na minha e na sua vida, que o plano de Deus ele aconteça, e que nesse processo, meu irmão, de purificação, de santificação, que Deus nos dê graça para vivenciar cada uma dessas etapas. Não se pode pular as etapas desse processo, É preciso passar de acordo com a sequência, de acordo com a vontade do oleiro. Aliás, essa é a mensagem
em síntese do profeta Jeremias, a soberania de Deus sobre a história, sobre a circunstância, sobre os fatos. É a soberania de Deus que guia, que rege e que faz daquele barro nas mãos do olheiro, segundo bem lhe pareceu, o oleiro que é perfeito, que é santo, que não se equivoca, que tem um plano e que nos faz passar por esse processo. Por quê? Porque, finalmente, em terceiro lugar, nós vemos que há um propósito. Há um propósito. E o texto diz, segundo bem lhe pareceu. A pergunta que ele faz é: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Há um propósito de Deus para a sua e para a minha vida nesta terra. Meus irmãos, no ano de 2014, eu tive a oportunidade de morar, de viver ali em Brasília, e o Senhor nos presenteou com a amizade de uma família muito linda, que nos acompanhou, que nos ajudou. E houve um dia quando aqueles irmãos nos levaram para conhecer então seus pais, e nós fomos, e ele me chamou a atenção porque ele disse assim: olha, o meu pai ele é artesão, ele tem uma loja, tem um comércio, e nos levou então para aquele comércio de artesanatos. Eu cheguei lá, vi a feira, vi a exposição, uma variedade enorme de vasos, de panelas, de adornos, de souvenirs, né, de cerâmica, de barro, diferentes tipos. E eu achei aquilo maravilhoso, achei aquilo lindo. Mas qual foi a minha surpresa quando eu perguntei para eles assim: mas eles compram e revendem isso? Não, os meus pais fabricam. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são artesãos. E eles têm uma olaria. Você gostaria de conhecer? Eu falei: claro, eu quero sim. Então marcamos o dia e nos levaram lá na olaria, lá em Brasília, nas aforas de Brasília, e ali eu pude ver. E, meus irmãos, foi surpreendente, porque logo na entrada da olaria ali, da fábrica deles, eu vi, irmãos, um vaso grande, mas tão grande. Eu acho que podia juntar eu e o reverendo Jefferson junto assim, ó, que não dá o tamanho do vaso, quase 2 metros de altura, enorme. Mas que vaso tão grande, não é? Eu disse assim: nossa, que vaso enorme, mas como assim um vaso tão grande, né? E aí a gente foi entrando e lá dentro foi me mostrando as peças, e lá em determinado lugar, um vasinho pequenininho assim, quase que minúsculo. Eu disse: mas como é que você consegue fazer um vasinho tão pequenininho assim? Não é? Então havia uma variedade enorme de peças, de tamanhos, de formas, e ali o irmão começou a me explicar: olha, Elias, é o seguinte, depende da finalidade do vaso, depende do propósito, do objetivo pelo qual eu vou fazer o vaso. Então, seja por uma encomenda, que alguém me encomende: eu quero um vaso, eu quero uma peça para este fim, para este uso, não é? Então ele me disse assim: aquele vaso que você viu lá na frente, enorme, por exemplo, ele é um vaso para demarcação de espaço. Então, para uma fazenda, para um museu, para uma área grande, um espaço aberto, você tem que demarcar uma área, então a gente usa vasos assim. Então depende da utilidade, do propósito, se é para transportar algum tipo de alimento, se é seco, se é líquido, não é? Se é perfume, como se usava na antiguidade. Nós temos exemplos disso lá, né, no Novo Testamento, quando aquela mulher foi e quebrou o vaso que estava com perfume de alabastro, né, e ungiu a Jesus. Era um vaso pequeno com um propósito específico. Nós temos aí na história da igreja, lá em 1947, quando aqueles pastores lá, beduínos lá nas cavernas de Qumran, né, quando eles acharam os achados do Mar Morto, estavam dentro de um vaso específico. Aquilo foi conservado centenas de anos, porque estava dentro de um vaso específico. Então, depende, o segredo está aqui, o propósito do vaso. E esse propósito, irmãos, irmãs, é o que está no coração do oleiro, é o que está na mente do oleiro, é a finalidade. Então Deus é quem sabe a maneira que Ele quer usar você e a mim, qual é o propósito pelo qual Ele nos criou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, qual é o
o objetivo de nós estarmos nas mãos desse oleiro santo, esse oleiro divino que é Deus? Qual é o propósito? O fato é que Deus tem um plano para cada um de nós, para todos nós como igreja, como povo de Deus, mas individualmente há um plano que Ele nos faz passar por um processo para cumprir um propósito final. Você não é um equívoco, você não é um acidente, você não é outra coisa senão algo precioso nas mãos do oleiro. Deus tem um propósito com a sua vida. Tudo o que tem ocorrido ao longo dos anos, ao longo da sua existência, esse trabalhar de Deus, que às vezes dói, arrancar uma raiz, amassar um pouquinho mais, fazer de novo, dar uma outra forma, segundo lhe apraz, tem um propósito, meu irmão e minha irmã. Então é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que nessa tarde deve trazer ao meu e ao seu coração esse desejo de estar sempre seguro nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa então aplicar isso para mim e para a sua vida. Se porventura, circunstâncias, pessoas, às vezes Deus usa até pessoas, não é? Para poder moldar a nossa vida. E Ele trabalha em nós, irmãos, em diferentes áreas. A partir das ações, também nas emoções, nas reações, seja qual for a instância, a forma, a maneira que Deus está trabalhando. Que haja em mim, que haja em você, essa atitude de submissão, essa atitude de entender o trabalhar de Deus e de crer que lá no final Ele tem um propósito para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Ele quer fazer deste barro inútil lá no barreiro, Ele escolhe, Ele prepara, e Ele tem um plano, Ele trabalha nele para fazer um vaso de honra para a glória do nome do Senhor. Que Deus, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que você possa sair daqui nesta tarde, deste culto, com essa certeza, meu irmão, que o melhor lugar para estar é nas mãos do oleiro. E às vezes pode haver a quebra, pode haver o colapso, mas se está nas mãos do oleiro, então, aleluia, haverá sempre a restauração. O propósito e a vontade dele, sempre, no final, vai prevalecer. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que o Senhor possa falar no meu e no seu coração cada vez mais. Pai, nós te louvamos pela sua palavra nessa tarde. Nós te louvamos, Senhor, porque assim como o Senhor falou com Jeremias e através dessa escritura o Senhor tem falado também aos nossos corações, Senhor. Portanto, trabalha em nós. Trabalha, Senhor, em cada vida, em cada um dos que estão ouvindo essa mensagem, segundo lhe apraz, para que a sua vontade seja, Senhor, por fim realizada. E ajuda-nos a vivenciar este processo, esse processo de purificação, de limpeza, de santificação. Eu sei que às vezes existem ainda algumas pedrinhas para serem retiradas, existem algumas bolhas que vão ficando com o tempo, raízes, quem sabe, Senhor, de traumas, de experiências do passado. Mas, ó Deus, que o seu operar, que o seu obrar em nós, como diz a sua palavra, agindo Deus, quem impedirá? Então que o seu operar em nossa vida, Senhor, nos leve, ó Deus, finalmente a sermos este vaso nas suas mãos, para a glória e honra do seu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, nós oramos com fé e com gratidão, em nome de Jesus.